Bom, o que eu queria conversar, eu estava batendo um papo aí pelo Facebook com uma pessoa que eu conheço aí de São Paulo, e aí, lá pelas tantas, isso tem acontecido direto nessa campanha, porque existem conceitos que estão soltos, e você vai perceber que quando você tem um determinado problema novo, e a gente, por exemplo, não tem prática de discussão política no Brasil, então você não tem. O que caracteriza a falta de prática de discussão numa determinada área? Os conceitos, eles são vagos, porque os conceitos, eles são frutos de uma discussão, e eles vão se aperfeiçoando conforme você vai discutindo. Ah, não, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Então aquilo ali vai se aprofundando, né? Então quando você não tem esses conceitos amadurecidos, o que acontece? Acontece que você... as coisas ficam meio soltas. Então, quando você vai entrar para uma discussão mais profunda, você vai vendo a inconsistência da discussão sobre determinado assunto a partir desse problema dos conceitos. Porque você vai vendo que as pessoas não têm maturidade na discussão. Aí eu vou dar um exemplo. Aí a gente estava lá conversando, aí ele no meio do caminho ele falou, eu sou socialista. Aí você fala assim, poxa, bacana, né? O cara é socialista. Mas aí é aquela coisa do tipo assim, ele é socialista, mas é socialista o que exatamente? Né? Aí eu falei com ele, mas é socialista o quê? É socialista do século XXI? É socialista dentro daquele conceito que o socialismo é uma passagem para o comunismo? É um socialista no modelo europeu, né? Porque fica aquela coisa, é socialista, o nazismo também chamava nacional-socialismo. E aí? Você é socialista? Que tipo de socialismo? Então você vê que a partir dessa coisa vaga, você não tem um conceito, você tem um rótulo, que é o rótulo seria um conceito mal discutido, um termo que é mal discutido. E aí você... Então o que a gente está vivendo hoje no Brasil, com essa eleição, e principalmente com as redes sociais, é que a gente começou de fato a massificar a discussão política, que não existia, né? E que determinadas coisas que eram vagas, que eram, digamos, aceitas como sem precisar discutir, hoje elas não são mais suficientes. Porque conforme elas começam a entrar na vida prática das pessoas, né? Que quando você diz assim, eu sou socialista, beleza. Aí você é socialista, mas isso não tem nenhum desdobramento prático na sua vida, tá legal, qual o problema? Né? A mesma coisa você dizer assim, eu sou zen budista. Beleza. Agora, a partir do momento que você diz, olha, eu sou zen budista e a partir daqui eu já não posso mais trabalhar. Os zen budistas não trabalham no fim de semana, não trabalham a partir das 6 horas. Aí isso já começa a ter uma repercussão prática na tua vida. Então, se você for ser contratado em algum lugar, você vai dizer, olha, eu sou zen budista. Porque o cara pode ter a expectativa que você vai trabalhar num determinado horário que você não pode. Aí você vai dizer. Então, quer dizer, quando você tem um conceito que não tem consequência, aquilo ali está tudo certo. Mas o que acontece? Quando você começa a entrar a sociedade começa a se movimentar e as coisas começam a ficar acirradas, né? E quando você tem, a partir de uma mudança da sociedade, você tem uma proposta, que é a proposta, né,
do socialismo do século XXI como uma proposta em que existem países defendendo isso para toda a América Latina e que você tem a aceitação de alguns grupos internos dos partidos que estão no Brasil, você precisa começar a aprofundar isso. Não pode ficar uma coisa solta como essa, em que o cara se satisfaz dizendo que ele é socialista, né? Porque aí no momento que ele diz que ele é socialista, e aí você vai dizer, tá bom, aí ele fica num grupo que vai de um cara que quer, de um cara que é o socialista do século XXI, para um moderado da Europa, para um cara que se diz nacional-socialista. Então não é suficiente. Aí esse amigo disse assim, não, eu sou ligado lá ao Bobbio, né? Que é um filósofo lá italiano, que lançou a ideia do socialismo liberal. Então você vai pegar o socialismo e vai juntar com o liberal, né? E aí você vai fazer uma confusão maior ainda. E aí você vê que falta discussão. Falta discussão, porque aí o cara fica confortavelmente dentro de uma posição em que ele se diz socialista liberal, e aí objetivamente na prática significa o quê? Em termos de proposta, numa campanha, né? Quem que seria o socialista liberal hoje? O Lula ou o Aécio, por exemplo, né? Que agenda é essa que você vai pegar? Qual é a crítica que você faz então às propostas que estão em vigor? Então o que eu acho que é interessante, no momento que você abre um debate político, ou que você abre um debate em qualquer área, ou que você vai, por exemplo, se capacitar numa área nova, basicamente o que você vai começar a trabalhar são com os conceitos. Você vai ter um acesso a uma opção de conceitos, e aqueles conceitos que para a maior parte das pessoas são conceitos que o cara fala assim, fulano quebrou a perna. Mas o médico não fala isso, né? O médico fala, o cara teve uma fissura no osso tal, na perna tal. Para ele não é o suficiente dizer que o cara quebrou a perna, né? Porque o cara é um especialista. Então isso vai obrigar que os conceitos sejam mais discutidos. Então isso é uma coisa que eu acho que está acontecendo no Brasil, em função dessas eleições e em função das redes sociais, em que a gente vai começar a ter que aprofundar essas discussões e não aceitar determinadas generalizações do tipo essa. Porque o que acontece? Essas generalizações, como elas são generalizações e elas não tinham consequência nenhuma, elas eram aceitas numa boa, sem problema. Mas no momento que você... E é por isso que houve tanto rompimento de amizade aí nessa campanha. Porque no momento que o cara dizia, não, eu sou uma pessoa de esquerda. E aí um outro cara que não era de esquerda, tudo bem, o cara lá tem as ideias dele, bacana, blá. Agora, no momento que você coloca em prática uma ética de esquerda em que você pode eleger um inimigo, né, e fazer uma série de coisas contra o seu inimigo, porque ele é um inimigo, não é um adversário político, aquilo começa a criar um problema. Porque você está colocando na prática um conceito que não estava sendo colocado em prática. E a partir daí você começa a criar uma situação nova, que é uma situação em que você precisa aprofundar essa discussão. Bom, eu vou falar mais sobre isso, vou dar uma continuidade nesse vídeo aqui, mas agora tem que resolver um probleminha aqui e volto. Bom, para fechar aí o vídeo novo aí que eu tinha gravado, então o que acontece? Acontece aí o seguinte, quando a gente está falando dessa necessidade de precisão dos conceitos,
É porque a gente tem hoje na sociedade, a gente tem hoje na América Latina uma proposta de socialismo do século XXI. Isso não é para você dizer que o PT defende isso, não defende, etc. Está aí colocado. Isso já tinha sido superado, porque o pessoal tinha avaliado lá que não estava dentro do esquema, que Cuba não tinha sido bacana, não sei do que, a coisa ficou superada. Então não teve essa discussão. Aí ficou aí, né? Os partidos aí no Brasil, a eleição, coisa mais ou menos se acalmou. Com a continuação do PT, né, e com a reeleição a partir de determinados métodos e tal, e na continuação, né, a gente indo para agora 16 anos de PT e existindo dentro do próprio partido, que você vai ler nos PDFs e você vai ver nos livros que as pessoas propõem, aparecer essa proposta de socialismo do século XXI, né? Você precisa entender o que está sendo proposto, o que é isso, né? E aí as pessoas também começam a ter que entender o que é a diferença entre a proposta da Venezuela, da Bolívia e o que está se propondo no Brasil, o que é a diferença. Então você começa a ser especialista nesse troço, porque aquilo ali passa a ser uma realidade. E você precisa tomar decisões. E toda vez que você precisa tomar uma decisão, e aí que está a necessidade dos conceitos, das teorias, você vai se basear em alguma teoria. Uma decisão é baseada numa teoria. Você pode dizer que não, que a teoria é fajuta, mas você tem uma teoria. Você constrói uma teoria para tomar uma decisão. Você pode ter uma teoria super simplista, você parte de um determinado tipo de ponto de vista. E aí você toma a decisão, né? Conforme você tem uma teoria mais ou menos consistente, a sua decisão vai ser mais ou menos eficaz no curto, médio e longo prazo. Então hoje no Brasil, não dá para você falar que você é socialista, né, e você achar que isso é suficiente, ou que você diga que você é uma pessoa de esquerda. Porque é um conceito tão frágil, né? Porque o que é uma pessoa ser socialista ou dizer que é de esquerda? Está se alinhando ao quê? Porque aí vai num leque de possibilidades, né, que vai para a social-democracia europeia, que é a melhoria contínua do capitalismo, e aí você vai dizer que você tem os partidos socialistas da Espanha, por exemplo, mas que são sociais-democratas, ou você vai para um modelo, né, que é um modelo desse negócio que ninguém entende o que é socialismo democrático, né, porque aí você vai entrar numa discussão sobre isso, ou você vai para uma coisa que é um socialismo como uma passagem para o comunismo. Então são coisas diferentes que estão sendo ditas, mas que não tinham necessidade. É como se você dissesse assim: não, eu não tenho necessidade de operar, eu não preciso distinguir aqui os aparelhos, né, de cirurgia numa operação. Mas agora você vai precisar distinguir. Agora não é mais suficiente você dizer: eu sou uma pessoa socialista, eu sou de esquerda. Tá, mas qual? O que você está falando em relação a isso? Deixa eu entender qual é a sua proposta. Qual é o país que você implanta isso? E tem uma discussão que eu acho que é básica para você fazer essa discussão, que é a questão da livre iniciativa, que para mim é definidora do processo, né? E aí eu acho que, assim, das coisas que eu estudo, o que acontece? Você tem aí um problema, que é o problema da livre iniciativa. Você tem a complexidade, né, demográfica, e você precisa botar comida na mesa das pessoas. Então existe um problema que é o sistema econômico. O sistema econômico, ele define como as pessoas vão produzir na sociedade. E só existem duas formas aí no tempo. Você estimula as pessoas através da livre iniciativa
e você dá um incentivo para as pessoas, que é um incentivo financeiro, que é o modelo capitalista, que a gente chama hoje de capitalista, ou você vai fazer um modelo que é o modelo de produção do Estado planejado, né? Que é o modelo de incentivo ideológico. A gente vai produzir porque as pessoas vão, no esforço ideológico, da colaboração, etc. tal, fazer a coisa. Não tem essa, não tem. Então aí você divide, né, as duas coisas. Então, uma é o sistema da livre iniciativa e a outra é não ter a livre iniciativa. São as duas pontas. Aí você vai definir uma coisa e vai definir a outra. Como duas coisas, elas são bem diferentes. Então, se você está falando... Se você está falando de socialismo, você tem que definir o quê? É um socialismo que tem livre iniciativa ou não tem livre iniciativa? Né? Aí você vai discutir sobre isso. Aí, obviamente, dentro do que você diz, não, tem livre iniciativa, e você vai ter o lucro, né, vai ter o incentivo que você vai chamar de alguma forma, para você poder estimular que as pessoas produzam, que você vai montar uma rede de empreendedores descentralizada, né, que é o que eu acho que tem que ser, porque senão você começa a ter problema de abastecimento. Aí você pode dizer como é que você vai regular essa rede e o que você pode estimular, né, o Estado mais ou menos, mas você já está discutindo dentro da livre iniciativa. Então é isso que é o centro. E quando você vai falar de socialismo, você tem que dizer, né, cara, o socialismo é com livre iniciativa ou sem livre iniciativa? Porque quando fala de não ter livre iniciativa, é o socialismo clássico, que é o comunismo. É tudo estatal e tudo na base da ideologia. E aí começam os problemas, né? Que todo mundo tem que pensar igual. Aí o sistema econômico vai definir o sistema político. Porque como você tem a ideologia, você vai precisar, em função da ideologia, você vai precisar de um partido único. Você vai precisar incentivar as pessoas para acreditar naquilo. Você não vai poder ter gente dizendo, não é nada disso, etc. Tal. Então uma coisa vai puxar a outra. Então é isso. Eu acho que a gente está aí agora precisando aprofundar essas discussões e a gente poder sofisticar a maneira de pensar sobre esse problema. E a gente hoje está vivendo uma discussão ainda muito primitiva e determinados conceitos que atendiam, né, a um determinado tipo de conjuntura, hoje já não atende mais. Eles têm que ser muito mais sofisticados porque eles agora têm uma consequência prática. A partir do momento que você tem essa opção sendo colocada no continente e que tem gente no Brasil que defende isso, nem que não seja explicitamente. E aí a gente precisa, então, voltar a essa discussão e fazer essa discussão de uma maneira mais racional e menos emocional. Bom, é isso.